Olá pessoal, tudo bom? Nessa videoaula a gente vai se aprofundar no assunto de requisitos. Vai ver a definição do que é um requisito, vai entender melhor o que é o levantamento de requisitos, vai ver como é que essa atividade de levantar requisitos se encaixa no processo unificado, vai também conhecer algumas técnicas para levantamento de requisitos e, como um todo, vai entender qual é a importância e algumas das dificuldades de se fazer o levantamento de requisitos. Vamos lá? Começando pela definição da coisa. O que é requisito? Eu gosto de pensar e de ensinar associando requisito à necessidade. Então, pense que requisitos são necessidades que precisam ser atendidas. Essa necessidade pode ser do cliente, pode ser do negócio, pode ser da solução. Ao longo da aula, a gente vai perceber que o domínio, de onde vem esse requisito, influencia muito o nosso entendimento. Mas pode pensar que é algo que precisa ser atendido. Em último caso, precisa ser atendido pelo nosso software, pela nossa solução, para que ela seja útil. Ok? Então, se requisito é uma necessidade, o levantamento de requisitos é uma atividade em que os requisitos são identificados e documentados. Ou seja, é uma atividade em que eu quero aprender, descobrir, identificar, documentar quais são as necessidades que meu software vai precisar atender de maneira que ele seja útil para o meu cliente e para as pessoas que vão utilizar. E como é que se encaixa o levantamento de requisitos no processo unificado, que é o que a gente está seguindo? Para explicar isso, eu recuperei aquela imagem que a gente conversou bastante no encontro síncrono. Então aqui eu tenho as fases do processo unificado e, como vocês bem sabem, são as atividades de desenvolvimento. Uma delas é o de requisitos. A gente percebeu que os requisitos estão mais fortes, o levantamento de requisitos, essa atividade está mais forte na fase de concepção e na fase de elaboração. Na fase de concepção, o foco é identificar o problema, identificar os principais envolvidos, quais são suas necessidades, quais são suas expectativas. É definir um escopo inicial do projeto. A gente já trabalhou sobre o escopo, só que aquilo é uma ideia, é um rascunho, certo? Já fizemos isso. Por quê? Porque eu quero que no final da fase de concepção, eu quero afirmar que esse projeto ele é viável. Vale a pena seguir em frente. Então, esse é o objetivo principal da fase de concepção. Para ter essa resposta, eu tenho que ter todo esse aprendizado antes. Já na fase da elaboração, eu já defini, esse projeto é viável. O que é que a gente tem que continuar fazendo aqui? A gente tem que elucidar algumas questões que ainda podem existir. No caso, a gente vai identificar outros envolvidos. A gente já pensou nos principais, mas será que tem outros? Esses envolvidos também têm outras necessidades. A gente precisa ouvir eles também. Vamos também fechar esse escopo. Tínhamos um escopo inicial, um rascunho do escopo. Mas a gente precisa fechar o que é isso, o que é esse projeto, para conseguir fazer o projeto dele e ficar tudo redondinho. Daí, na elaboração, eu começo a entender melhor o domínio do problema. No início, na concepção, eu ainda não sei exatamente o problema, ou pelo menos eu não entendo os processos, o detalhe dos processos, o que é que influencia, o que é que não influencia, as regras de negócio, que é um conceito que a gente vai ver. Então, eu ainda sei muito pouco. Na fase da elaboração, eu tenho que estar conhecendo bem o domínio do problema. E é também na elaboração que a gente vai detalhar os cenários principais, alternativos e excepcionais de utilização do sistema. Por enquanto, estamos na fase de concepção. A gente tem uma ideia de que o sistema vai fazer, de como ele vai se comportar. Mas é uma ideia que está muito na cabeça de cada um. A gente vai ter um momento de sentar e de descrever a utilização, documentar esse cenário de utilização. Isso aqui a gente vai começar a ver na próxima videoaula e vai ser muito forte ao longo de todo esse semestre, porque o processo unificado ele é fortemente baseado na elaboração de cenários e na documentação de casos de uso. Então, são conceitos que a gente vai ver e vai praticar bastante. Existem diferentes tipos de requisitos. Nesta videoaula, a gente vai falar sobre requisitos que estão no domínio do problema e de requisitos que estão no domínio da solução. O que é uma coisa e o que é a outra. Vocês devem ter percebido que nesse início do projeto é importantíssimo
definir qual é o problema. E, obviamente, que esse problema é o problema de alguém. É o problema de uma pessoa, de um grupo de pessoas, de uma organização, de qualquer entidade. E aí, esse envolvido, em relação a esse problema, ele tem um conjunto de necessidades e de expectativas que precisam ser atendidas. Vamos ver isso no exemplo? Aqui eu trouxe o exemplo do Clínica Digital, que é o que a gente vai continuar utilizando na disciplina. Lembram que o Clínica Digital tinha dois problemas, que a gente já tinha documentado lá no documento de visão. Tinha a questão de marcar a consulta e tinha a questão de registrar as consultas nos prontuários. O que é que eu estou trazendo aqui? Eu estou trazendo um dos problemas que a gente identificou, que é a confusão na marcação de consultas. Então, dei aqui esse nome, né? Confusão na marcação de consultas. Quem são os afetados, os envolvidos por esse problema? Tem os secretários, os pacientes e os médicos. Tá, e quais são as expectativas, quais são as necessidades de cada uma dessas pessoas? Os secretários, quais são as necessidades? Eles precisam de um meio de marcar, alterar e cancelar consultas, assim como eles precisam de um canal de comunicação com os pacientes, porque para fazer o seu trabalho do dia a dia, isso é uma necessidade. Ok, e quais são as expectativas que eles têm? Eles esperam praticidade ao acessar as agendas de todos os médicos de forma centralizada. Então vejam, isso aqui é uma coisa que eles precisam. Isso aqui é uma coisa que eles gostariam que tivessem, as expectativas. Perfeito? E assim como os secretários têm suas necessidades e expectativas, os pacientes e médicos também vão ter. Então vejam que nesse esquema aqui, eu basicamente coloquei de forma organizada necessidades e expectativas dos envolvidos com este problema específico. Isso tudo no domínio do problema. Eu não estou falando de software, eu não estou falando de sistema web, eu não estou falando de linguagem de programação, de nada disso. É exclusivamente sobre um problema que as pessoas têm. Daí, a partir do problema, do que eu já identifiquei, naquelas informações que eu tenho, eu vou começar a identificar os requisitos do domínio da solução. Ou seja, o Clínica Digital, o que é que ele vai ter? No domínio da solução, aí eu vou pensar nos usuários e para cada usuário, quais são os requisitos funcionais e não funcionais que precisam ser atendidos. Lembrem-se, requisitos são necessidades. Aqui eu tenho de dois tipos. E aí, obviamente, como esse é um conceito novo, vamos ver a definição deles antes de seguir com o exemplo. Requisitos funcionais. Pode pensar que são as funções necessárias. Os requisitos funcionais definem a função do produto, ou mesmo funcionalidades. Quando você fala quais são as funcionalidades desse sistema, você está perguntando quais são os requisitos funcionais dele. E, de forma geral, a gente pode pensar que os requisitos funcionais representam o que o produto faz. Já os requisitos não funcionais, vejam, também são requisitos, também são necessidades que precisam ser atendidas. A diferença é que não são requisitos sobre as funcionalidades, são outros requisitos. A gente costuma pensar que os não funcionais são restrições que são necessárias ao nosso produto. Ou, de forma mais elaborada, a gente pode ver que os requisitos não funcionais definem uma restrição ou mesmo critério de aceitação para o meu produto. Ou ainda, de uma forma mais informal, a gente pode pensar que requisitos não funcionais definem como ou quão bem o produto faz. Ou seja, funcionais são as funcionalidades, definem o que o produto faz. Não funcionais são restrições ou critérios de aceitação e definem como ou quão bem o produto faz. Voltando para o meu exemplo, no domínio da solução, o que é a solução? É o Clínica Digital. Então veja que vai ter um paralelo bem forte entre o problema e a solução, porque eu estou fazendo o levantamento de requisitos e fazendo uma análise para construir a minha solução. No caso, vejam que eu identifiquei dois usuários, secretários e médicos. Por que eu tinha antes 3 envolvidos e agora tenho 2 usuários? Porque na análise eu percebi que o paciente, que era um dos envolvidos, ele não vai usar o software, ele não vai usar a minha solução. A gente vai resolver o problema dele, só que de outra forma. Tá, mas nos aprofundando aqui. Eu tenho um secretário.
quais são os requisitos funcionais relacionados ao secretário. Ou seja, o que é que meu software tem que fazer, quais são as funções que ele tem que ter para que ele seja útil para o secretário. Basicamente, ele tem que fazer um gerenciamento de consultas, ou seja, marcar, remarcar e cancelar. Ele tem que prover o acesso às agendas dos médicos. Ele também tem que prover acesso ao contato dos pacientes, porque o secretário precisa entrar em contato com os pacientes, então ele tem que ter o sistema, o Clínica Digital tem que dar uma forma para ele fazer isso. Vejam, gente, isso aqui é o que o Clínica Digital tem que fazer, as funcionalidades que ele tem que implementar de maneira que ele seja útil para o secretário. E aqui eu tenho os requisitos não funcionais, isso aqui vai dizer restrições ou quão bem o sistema tem que funcionar para que seja útil. No caso aqui, as agendas médicas devem permitir acesso concorrente por vários secretários. Então, era um dos problemas, vários secretários gerenciando a mesma agenda de papel e no marca-remarca, aquilo ficava confuso e causava algum erro. A solução, ela tem que satisfazer essa restrição para que ela seja útil, para que ela seja desejável. E do ponto de vista do médico, só precisa permitir acesso às consultas agendadas para o dia. Então, o médico ele só vai querer saber quais são as consultas para ele naquele dia. E antes de seguir, eu queria fazer algumas considerações sobre esse exemplo que a gente acabou de ver. Primeiro, nós fizemos a análise de um dos problemas que foram identificados pelo nosso cliente. Ou seja, a partir desse problema, a gente fez o levantamento de requisitos, identificou quais são as funcionalidades que nosso sistema vai ter que fazer, quais são as restrições que ele vai ter que atender. De novo, sobre um problema. Quando novos problemas surgirem, quando os novos problemas forem identificados, a gente vai ter novos envolvidos com outras necessidades, outras expectativas, e nosso sistema vai ter que adicionar novas funcionalidades, novas restrições no que já tem, no que já existe, certo? Então, isso vai levar a um aumento de complexidade. Outra consideração, as relações não são um para um. Pode ter parecido que para cada envolvido eu vou ter um usuário, para cada necessidade do envolvido eu vou ter um requisito funcional e para cada expectativa eu vou ter um requisito não funcional. Isso foi só por causa do gráfico, certo? Na verdade, essa relação não é um para um. Pode acontecer de ser um para um, mas não necessariamente. Eu posso ter uma necessidade que se torna vários requisitos funcionais, ou eu posso ter uma necessidade que se torna alguns requisitos funcionais e outros não funcionais. Eu posso ter um envolvido que se torna vários usuários e assim por diante, certo? O que eu quero é que vocês entendam que não é tão simples, não é um para um, como pode ter ficado parecendo a partir do exemplo. E por último, eu queria de novo reforçar, já falei algumas vezes, mas reforçando, nós não estamos fazendo um levantamento de requisitos formal. O foco da PO é em análise e projeto, só que eu não tenho como chegar na análise sem saber o que é que eu tenho que fazer, sem passar pelos requisitos. O que a gente está tendo aqui é uma experiência muito intuitiva para conhecer alguns conceitos básicos e tal. A gente não está seguindo precisamente uma técnica, a gente não está fazendo uma documentação muito formal dos requisitos. Então, tudo isso vocês vão aprender muito melhor na disciplina de engenharia de requisitos. Vejam, existe a disciplina ou a área de engenharia de requisitos. É toda uma coisa diferente, certo? E aí, gente, para a gente fechar essa questão do levantamento de requisitos, o que é que o levantamento de requisitos busca? Busca entendimento, busca aprendizado, busca conhecimento, certo? No caso, entendimento do domínio do problema, ou seja, conhecer a terminologia e os conceitos relativos ao negócio, entender o contexto em que aquele negócio está inserido, qual é a área que está inserido, quais são os termos que são utilizados, como é que são os processos. Eu tenho que conhecer isso. Também conhecer as dificuldades e necessidades dos envolvidos, como a gente já tem feito, e conhecer os processos internos e os relacionamentos com outros sistemas. Basicamente eu tenho que entender daquele problema e daquele contexto quase tão bem quanto o meu cliente que está me contratando. E no domínio da solução, a gente vai fazer o levantamento de requisitos para identificar quem são os usuários e como cada um deles vai usar e usufruir do software.
e também fazer estudos para identificar quais são os recursos que estão disponíveis, seja humano, de infraestrutura, tecnologia, etc., e quais são as restrições que devem ser satisfeitas. Existem técnicas para levantamento de requisitos. Nós não vamos nos detalhar sobre elas nessa videoaula, mas aqui ainda assim eu queria trazer uma lista, porque eu quero que vocês pesquisem sobre isso para a gente discutir no encontro síncrono. Então aqui eu trouxe 6 técnicas de levantamento de requisitos. 2 delas são muito comuns, todo mundo sabe do que se trata. Elaborar um conjunto de perguntas e aplicar um questionário, elaborar um conjunto de perguntas ou de tópicos para ter uma conversa com alguém e realizar uma entrevista. Isso aí todo mundo consegue entender. Muito embora existam formas corretas de aplicar isso, a ideia central todo mundo conhece. A elaboração de cenários é uma técnica que a gente vai utilizar bastante no semestre. Eu vou falar sobre ela na próxima videoaula. Essas últimas 3 eu não vou falar nada sobre elas, porque eu vou querer que vocês pesquisem sobre elas. E para finalizar essa videoaula, eu queria discutir com vocês um artigo de 94, que fez um levantamento com mais de 300 empresas, que avaliou vários projetos e tentou levantar, identificar por que os projetos falham. Nesse relatório, eles chegaram nessas 10 causas mais comuns, tendo a importância aqui de cima para baixo. Então, requisitos incompletos é a causa mais comum para projetos de TI, que é o que o artigo aborda, falharem, seguido de falta de envolvimento de usuários finais e assim por diante. A gente não vai discutir a fundo isso, mas aqui eu marquei em vermelho quais desses motivos estão relacionados diretamente ou indiretamente a requisitos, ao levantamento de requisitos. Então vejam, dos 10 principais motivos, 4 deles são relacionados a requisitos, certo? Isso é para mostrar a importância, a gente percebe, é evidente que sem fazer um bom levantamento de requisitos, eu não sei o que é que eu quero criar e aí eu vou acabar criando qualquer coisa que não serve para o meu cliente. Pode parecer óbvio quando eu falo assim, mas no dia a dia, na prática, é muito complexo, certo? Existe, de novo, toda uma área de engenharia de requisitos, não por acaso, ok? E o conteúdo desta videoaula acaba por aqui. No encontro síncrono, nós vamos conversar mais sobre técnicas de levantamento de requisitos, vamos conversar sobre regras de negócio, que é um tipo de requisito, vamos conversar sobre obstáculos comuns no levantamento de requisitos e, obviamente, vamos fazer a correção do questionário que vocês têm que responder até terça-feira de meio-dia. É isso, gente. Bom trabalho e até a próxima aula.